Olá, meu nome é Gessilene e eu vou estar iniciando a apresentação do nosso projeto, que é o seminário. Então, a gente ficou com o tema Chain of Responsibility, que é também conhecido como COR, corrente de responsabilidade e corrente de comando. Então, o projeto desse padrão de projeto comportamental é que ele permite que você passe pedidos por uma corrente de handlers. Então, ao receber um pedido, cada handler decide se o processo do pedido ou passa adiante ou para o próximo handler na corrente. Então, imagine que você está trabalhando em um sistema de encomendas online. Aí você quer restringir o acesso ao sistema para que apenas os usuários autenticados possam criar pedidos. E também para que somente usuários que têm permissões administrativas que devem ter acesso total aos pedidos. Então, só os que têm permissão administrativa pode ter acesso a tudo ou restringir. Após um pouco de planejamento, você se dá conta que essas checagens devem ser feitas sequencialmente, de forma automática. A aplicação pode tentar autenticar um usuário e ao sistema sempre que receber um pedido que contém as credenciais do usuário, ou login, senha. Contudo, se essas credenciais não estão corretas e a autenticação falha, não há razão para continuar outras checagens. Então, a partir daí, as checagens já são interrompidas. Então, durante os próximos meses, você implementou diversas mais daquelas checagens sequenciais e automáticas. Um dos seus colegas sugeriu que não é seguro passar dados brutos diretamente para o sistema de encomendas. Então, você adicionou uma etapa adicional de validação para limpar os dados no pedido. Mais tarde, alguém notou que o sistema é vulnerável a ataques de força bruta. Então, para evitar isso, você prontamente adicionou uma checagem que filtra repetidas falhas vindas do mesmo endereço de IP. Outra pessoa que você poderia sugeriu que você poderia agilizar o sistema se retornasse resultados de cachê em pedidos repetidos contendo os mesmos dados. Então, você adicionou outra checagem que permite que o pedido passe através do sistema apenas se não há uma resposta adequada armazenada em cachê. Então, os códigos da checagem, que já parecia uma bagunça, ficou mais ainda inchado à medida que você foi adicionando novas funcionalidades uma em cima da outra. Mudar uma checagem às vezes afetava a outra que já estava pronta. E o pior de tudo, de toda essa questão, quando você tentou reutilizar as checagens para proteger os componentes do sistema, você teve que duplicar a parte do código, uma vez que esses componentes precisavam de algumas checagens, mas nem todos eles. Então, o sistema ficou um pouco difícil de compreender e caro de manter também. Você lutou com o código por um tempo, até que um dia você decidiu refatorar a coisa toda e resolver, dar uma solução para isso. Como muitos dos outros padrões de projeto comportamental, o Chain of Responsibility se baseia em transformar certos comportamentos em objetos solitários em handlers. No nosso caso, cada checagem deve ser extraída para sua própria classe, com um único método que faz a checagem. O pedido, junto com seus dados, é passado para esse método como um argumento. O padrão sugere que você ligue esses handlers em uma corrente. Cada handler ligado tem um campo para armazenar uma referência ao próximo handler da sequência, mas nem todos eles. Então, o sistema ficou um pouco difícil de compreender e caro de manter também. Você lutou com o código por um tempo, até que um dia você decidiu refatorar a coisa toda e resolver, dar uma solução para isso. Como muitos dos outros padrões de projeto comportamental, o Chain of Responsibility se baseia em transformar certos comportamentos em objetos solitários em handlers. No nosso caso, cada checagem deve ser extraída para sua própria classe, com um único método que faz a checagem. O pedido, junto com seus dados, é passado para esse método como um argumento. O padrão sugere que você ligue esses handlers em uma corrente. Cada handler ligado tem um campo para armazenar uma referência ao próximo handler da sequência. Além de processar o pedido, os handlers passam adiante a corrente. O
pedido viaja através da corrente até que todos os handlers tiverem uma chance de processá-lo. E aqui a melhor parte: um handler pode decidir não passar o pedido adiante na corrente e efetivamente parar em qualquer futuro processamento. No exemplo que eu dei agora, cada sistema, com o sistema de encomenda, cada handler realiza um processamento e então decide se passa o pedido adiante na corrente ou não. Assumindo que o pedido contém os dados adequados, todos os handlers podem executar seu comportamento principal, seja ele de checagem, de autentificação ou armazenamento em cachê. Com tudo isso, há uma abordagem ligeiramente diferente, na qual, ao receber um pedido, um handler decide se pode processá-lo ou não. Se ele pode, ele passa o pedido adiante. Então, se é um handler que processa o pedido ou mais ninguém. Essa abordagem é muito comum quando está lidando com eventos em pilha de elementos dentro de uma interface gráfica de usuário. Por exemplo, quando um usuário clica em um botão, o evento se propaga através de correntes de elementos GUI que começam com aquele botão. Processo para seus containers, com planilhas e painéis. E termina com a janela principal da aplicação. O evento é processado pelo primeiro elemento na corrente, que é capaz de lidar com ele. Esse exemplo também é notável, porque ele mostra que uma corrente pode ser extraída de um objeto árvore. Então, é crucial que todas as classes handlers implementem a mesma interface. Cada handler concreto deve se importar apenas se o seguinte handler tem um método executar. Dessa maneira, você pode compor correntes durante a execução, usando vários handlers sem acoplar seu código com suas bases completas. Agora eu vou apresentar uma analogia com o mundo real de acordo com esse projeto de comportamento. Você acabou de comprar e instalar Então, eu vou dar outro exemplo aqui para vocês para ficar um pouco mais fácil de entendimento. Você acabou de instalar o seu novo computador. O computador tem diversos sistemas operacionais já instalados nele. Você tenta ligar todos eles para ver se suporta, né? O Windows detecta e ativa o hardware automaticamente. Contudo, o Linux se recusa a trabalhar com o novo hardware. Com uma pequena ponta de esperança, você decide ligar para o número de suporte técnico escrito na caixa. A primeira coisa que você ouve é uma voz. Então, um exemplo que a gente pode usar, que é basicamente o que é feito pelos handlers, mas que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente precisa resolver alguma coisa com o banco, precisa ligar para alguma operadora, e a primeira coisa que a gente faz é ligar para o telefone de suporte, e quem atende normalmente ou é um robô, ou você recebe uma mensagem automática. A partir daí, você vai seguindo os procedimentos, e se os procedimentos forem decorrendo tudo ok, você vai chegar na sua solução. Se não, você vai ser preciso passar para um atendente, uma pessoa real, para solucionar o seu problema. Então, é basicamente isso que os handlers fazem. Eles funcionam dessa forma, passando para o próximo, em forma sequencial, apenas se for tudo ok, se for tudo resolvido, aí eles vão passando as diretrizes e vão passando as instruções um para o outro para frente. Vou começar falando aqui, né, sobre a estrutura. Quem tem um handler aqui, né, ele declara a interface como com todos os handlers concretos. Ele geralmente contém apenas um único método para lidar com pedidos, mas algumas vezes ele pode conter outro método, né, para configurar o próximo handler da corrente, né? A gente está vendo aqui na figura. O passo 2 é que o handler base é uma classe opcional
que quando você colocar o código padrão, que é comum a todas essas classes de handler, geralmente essa classe define o campo para armazenar uma referência para o próximo handler. Os clientes podem construir uma corrente passando um handler para o construtor ou setter do handler anterior, né? No caso, setando o construtor anterior. A classe pode também implementar o comportamento padrão do handler. Ele pode passar a execução para o próximo handler após chegar por sua existência, né? Para ficar claro, eu vou ter um link, né, para o próximo objeto e ter um método, né, para tratar a requisição. Eu posso tratar a requisição e retornar ao cliente, ou eu posso tratar a requisição e passar. Eles vão tratar para o próximo objeto da cadeia, né, da requisição. Então você vê aqui, né, que o teu sucessor, né, eu estava procurando aqui um campo, mas ele aqui teria um sucessor que seria o next, né, que seria o próximo objeto, que seria do mesmo tipo desse objeto. Por exemplo, eu teria a implementação dessa interface, que seria o concrete render A, que seria o primeiro manipulador aqui no caso. O manipulador A, ele poderia ter um link, né, para o primeiro dessa família, né, e o manipulador B poderia ter o link que poderia conectar a família da classe. E no final você pode retornar essas contas, né, do objeto para o cliente, ou ele pode ter mais objetos na família. Então aqui embaixo é o exemplo que a gente fala o seguinte, que o código ele vai chamar o primeiro cliente, né, a partir do momento que ele quiser começar essa cadeia. Então se ele quiser começar aqui, ele vai chamar o objeto, né, da próxima corrente, no caso. E agora eu vou dar um exemplo aqui também do pseudocódigo, né. Nesse exemplo, o padrão Chain of Responsibility é responsável por mostrar informações de ajuda contextual para elemento, né, ativo. Aqui você pode estar vendo, né, esse exemplo do código, né, dos componentes na interface. As classes da interface do usuário são construídas com o padrão composite, né. Cada elemento é ligado com seu elemento container, né. A qualquer momento você pode construir uma corrente de elemento que começa com o elemento em si e vai através de todos os elementos do seu container, né. A aplicação é geralmente estruturada com uma árvore de objetos. Por exemplo, a classe diálogo que renderiza a janela principal da aplicação seria a raiz do objeto da árvore. O diálogo contém painéis, né, que podem conter outros painéis ou simplesmente elementos de baixo nível com botões e campos de texto. Um componente simples pode mostrar descrições contextuais breves, desde que o componente tenha um texto de ajuda assinalado, mas componentes mais completos que definem seu próprio modo de mostrar ajuda contextual, como mostrar um pedaço do manual ou abrir uma página de navegador, né? Aqui, ó. Assim é como um pedido de ajuda, né, que é através dos objetos GUI. Quando o usuário aponta o cursor do mouse para um elemento e aperta a tecla F1, por exemplo, a aplicação detecta o componente abaixo do cursor e manda um pedido de ajuda, o pedido através de todos os elementos do container até chegar no elemento capaz de mostrar a informação de ajuda. A interface do render declara um método para a construção da corrente de handlers. Ela também declara um método para executar um pedido, como está nesse exemplo desse código aqui. A classe base para componente simples, né? O container do componente age como o próximo elo na corrente de handlers.
O componente mostra um tooltip, que é uma dica de contexto, se há algum contexto de ajuda assinalado e a ele, né? Do contrário, ele passa a chamada adiante ao container se ele existir, né? Por exemplo, aqui mostrando a dica do contexto. Containers podem conter tanto componentes simples como outros containers, como filhos. As relações da corrente são definidas aqui. A classe herda o comportamento showRep de sua mãe, né? Componentes primitivos estão de bom tamanho com a implantação de ajuda padrão, mas componentes complexos podem sobrescrever a implantação padrão. Se o texto de ajuda não pode ser fornecido de uma nova maneira, o componente pode sempre chamar a implantação base, né? Veja a classe aí, aqui mostra a janela, né? Modal com contexto de ajuda, o mesmo acima, e aqui também. Aqui, por exemplo, abre a página do wiki, né? E por aí vai. Cada aplicação configura a corrente de forma diferente, né? A aplicabilidade do padrão Plane of Responsibility pode ser utilizado quando é esperado que seu programa processe diferentes tipos de pedidos em várias maneiras, mas os exatos pedidos e suas sequências são desconhecidos de antemão. O padrão permite que você ligue vários handlers em uma corrente e que, ao receber um pedido, possa perguntar para cada handler se ele pode ou não processá-los. Dessa forma, todos os handlers têm a chance de processar o pedido. Já que você pode ligar todos eles em uma corrente em qualquer ordem, todos os pedidos irão atravessar a corrente exatamente como você planejou. Se você providenciar cities para um campo de referência dentro das classes handlers, você será capaz de inserir, remover ou reordenar os handlers e os pedidos de forma dinâmica. Como implementar? Declare a interface do handler e descreva a assinatura de um método para lidar com pedidos. Decida como o cliente irá passar os dados do pedido para o método. A maneira mais flexível é converter o pedido em um objeto e passá-lo para o método handler como um argumento. Para eliminar código padrão duplicado nos handlers concretos, pode valer a pena criar uma classe handler base abstrata, derivada da interface do handler. Essa classe deve ter um campo para armazenar uma referência ao próximo handler na corrente. Considere tornar a classe imutável. Um por um, crie subclasses concretas e implemente seus métodos. Cada handler deve fazer duas decisões ao receber um pedido: se ele vai processar o pedido ou se ele vai passar o pedido adiante na corrente. O cliente pode tanto montar correntes sozinho ou receber correntes pré-construídas de outros objetos. Nesse último caso, você deve implementar algumas classes para construir correntes de acordo com a configuração de ambiente. O cliente pode ativar o handler da corrente de qualquer posição, não apenas o primeiro. O pedido será passado ao longo da corrente até que um handler se recuse a passá-lo adiante, ou até que ele chegue ao fim da corrente. Devido à natureza dinâmica da corrente, o cliente deve estar pronto para lidar com algum desses seguintes cenários. A corrente pode ser de um único elo. Alguns pedidos podem não chegar ao fim da corrente e outros podem chegar ao fim da corrente sem ser processados. Alguns pós e contras. Você pode controlar a ordem de tratamento dos pedidos. Tem o princípio da responsabilidade única, e você pode desacoplar qualquer classe sem alterar o código. E o princípio aberto e fechado. Você pode introduzir novos handlers na corrente sem quebrar o código existente. O contra é que alguns pedidos podem acabar sem tratamento.